Então, eu acho que é muita presunção da nossa parte querer falar que nós tivemos uma gestão ótima, porque o ótimo que eu digo, que a gente entende, ela vai de 9,5 a 10. Isso é o ótimo numa universidade quando você está trabalhando com os alunos. Então eu penso, com modéstia e também caracterizando tudo que nós passamos aqui, eu poderia te dizer que nós estamos entre o bom e o ótimo, sabe? E uma nota talvez aí 8,7 a 9, que seria isso na minha opinião. Por que eu estou dizendo em relação a essas questões? Sei que a gente pode até falar assim, não, é presunção demais querer falar de uma nota desse. Mas quem está aqui, quem viveu durante esses quase 4 anos que nós estamos aqui, fui eu. Então eu sei realmente o que nós passamos. Eu não vou ficar aqui lamentando coisas que aconteceram no passado mais, que eu acho que não é justificável mais nesse sentido, sabe? Não justifica. Então eu avalio dessa forma, sabe, Bruno? Porque nós fizemos muita coisa. Nós fizemos uma administração diferente. Sabe? Então eu entendo que nós fizemos uma marca que, se Deus quiser, que possa dar até seguimento da agora para frente. Nós quebramos muitas barreiras que nós tínhamos aqui dentro, sabe? Em termos da própria questão política mesmo, né? Então foi muitas barreiras que realmente nós tivemos que quebrar. E voltar a uma administração de uma forma diferenciada. Por exemplo, eu deixo aqui como exemplo mesmo, os prefeitos que por aqui passavam sempre tinham aquela condição seguinte: a obra que é do prefeito anterior, se é meu adversário eu não continuo, se é uma dívida do meu adversário eu não pago. E nós estreamos aqui uma forma diferenciada de trabalho. Eu tenho certeza absoluta disso. Primeiro que nós pagamos dívida das gestões passadas. E quando eu falo das gestões passadas, não é só da que eu sucedi, não. Foi das outras também. Por que eu te falo isso? Porque até nós estamos pagando contas do Ipiceng até hoje, que foi contas que foram levantadas aqui há quase 20 anos atrás. Então, e nós continuamos pagando. Olha aí um outro exemplo que nós temos em relação a pagamento de coisas das administrações passadas, é o precatório, que nós estamos rigorosamente em dia. Eu diria que uma prefeitura, ela se rege muito pela questão financeira. E se eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho como fazer. E uma das coisas que eu tive sempre a consciência, junto com o nosso pessoal da situação econômica, né, da parte econômica, era a gente medir água com fubá. Já que a gente não tinha condições de fazer, pelo menos também nós não iríamos fazer loucuras, para depois a gente ter que deixar as loucuras para o próximo prefeito pagar. Então nós sempre tivemos essa preocupação. Haja visto, para você ter uma ideia, a quantidade de funcionários que no início nós tivemos que cortar. Nós cortamos muita gente. E o prefeito, com isso, o que acontece? O nome dele vai lá para baixo. Porque o corte de funcionário é ruim politicamente para qualquer gestor. Mas nós tivemos que fazer isso. E chegou a ponto, vocês sabem muito bem disso, que nós cortamos secretários. Preferimos cortar secretários do que cortar aquele funcionário do salário mínimo que de repente nós teríamos que cortar 20 para valer 5 de cá. Nós preferimos cortar 5 para manter 20. Então não teve outro recurso. O índice da folha de pagamento, quando nós assumimos aqui, ele estava acima de 60%. E o que prevê pela lei de responsabilidade fiscal é 54%. A gente fala, mas e como que fazia as outras gestões? Muito simples a gente explicar isso também. Até o final de 2019, ou melhor, até o final de 2018, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele retirava do cômputo da folha de pagamento o percentual com os inativos. Você retirava o percentual, caía para baixo de 54, sua conta está aprovada. Mas a partir de 1º de janeiro de 2019, os inativos passaram a constar também do percentual da folha de pagamento. Foi mais um impacto negativo que nós tivemos, porque nós tivemos que cortar mais percentual, cortar mais folha. Para você cortar percentual, você tem que cortar gente.
porque a receita não aumentava, pelo contrário, a receita cada vez era menor por causa dos calotes que nós tivemos, inclusive do governo do Estado. Então nós tivemos que fazer esse tipo de trabalho negativo. E que, de uma certa forma, quando você manda alguém embora, lá fora ele começa a falar mal, logicamente. Né? E isso fez com que a gente tenha tido assim, uma avaliação negativa por parte da comunidade também. Eu diria para você o seguinte, não tem como desassociar uma coisa da outra. A pandemia, ela realmente veio assim, ela foi um caos para todo mundo. Porque o caos, ele não se estampou somente na prefeitura de Barroso. Ele se estampou também na comunidade como um todo. Porque nós tivemos que tomar atitudes contra a vontade da população. E isso é ruim. Aí você vai falar, uma pandemia também faltou dinheiro. Pelo contrário, o ano de 2020 teve muito dinheiro. Não foi dinheiro para a gente fazer investimento de obras, não foi para isso. Mas foram muitos recursos investidos na área de saúde. Tanto que vai sobrar muita coisa aqui nos cofres públicos. Sabe, isso eu já até inclusive passei na presença do prefeito eleito com o vice, que estiveram aqui na visita com a gente. Eu falei com eles, torcem para que o Congresso autorize vocês a utilizarem esse recurso a partir do ano que vem. Porque a pandemia não acabou. A pandemia não acabou, está aí piorando. Vocês estão vendo os números aí, depois das eleições, por causa das aglomerações, não quero julgar nada em relação a isso, mas os casos estão aumentando. Mas não é só Barroso. Em todo lugar estão aumentando os casos de Covid de novo. Na saúde, por exemplo, Bruno, nós fizemos algo aqui em Barroso que nunca teve. Para você ter uma ideia, nós conseguimos plenar a saúde de Barroso. O que é a plenagem para o município de Barroso, que eu diria que é uma riqueza que nós vamos deixar aqui. Até meados do ano de 2019, Barroso, o hospital, para ser mais direto, ele recebia os recursos federais através do Estado. Só que quando vai para o Estado repassa para o hospital e uma parte sempre ficava ali julgando. Não que o Estado estivesse retendo, mas era natural. Então vinha um certo valor para o hospital. No final do ano, o Estado pegava aquela parte que ele reteve e repassava para outras entidades mais fortes. Com isso nós perdimos. À medida que nós fizemos a plenagem, nós tornamos a nossa saúde plena, nós fizemos uma ligação direta com o governo federal. Nós saímos do indireto, esse triângulo que se tinha, federal, estadual, municipal, e passamos a ter uma ligação direta com o federal. E com isso, os recursos que iriam para o Estado, agora vem tudo para o município. E que são aqueles que nós destinamos mensalmente para o Hospital de Barroso, que é o que o governo manda, que é o que nós chamamos de média e alta complexidade, o MAC. Então esses recursos vêm todos para o hospital, vai todos para lá. E aumentou bastante esses recursos para o hospital. Algumas coisas que nos inibiram fazer isso. O primeiro ano foi muito complicado e nós estávamos com um concurso público que foi deixado pela administração anterior e um processo seletivo. O concurso público na área da educação e um processo seletivo na área da saúde. O concurso público na área da educação foi válido, foi validado, está aí. Ele foi agora suspenso por causa da pandemia. Ele teria seu término no finalzinho de novembro, não sei se foi dia 29, foi agora, final de novembro. Mas com a suspensão, que me parece que aconteceu a partir do dia 27 de maio, então agora a hora que começar a contar, vai ter que contar esse prazo de novo. Tá? Vai ter que contar esse período que, por causa da pandemia, que está suspenso, então ele volta à tona de novo. Já o processo seletivo, a Promotoria Pública de Barroso, ela entrou com uma ação, que eu diria para a gente poder... E obrigando mesmo, nós tivemos até que fazer um projeto de lei para a Câmara, não foi um projeto de lei, eles fizeram, mandaram para cá
que nós teríamos que ignorar aquele processo seletivo. Só que dentro do processo seletivo tem dois cargos, que é o agente comunitário de saúde e o agente de endemias, que são dois cargos de processos seletivos. Tanto que nós até fizemos uma questão agora, junto à comissão de transição, para saber do prefeito eleito o que vai acontecer em relação a esse pessoal. Nós queremos uma resposta dele, porque, ao nosso ver, todas essas pessoas que estão aqui são contratados, eles estão como contratos. Então, houve por parte da promotoria para a gente poder aniquilar esse processo seletivo. Só que nós entramos com recurso. E esse recurso está sendo analisado até hoje. Nós não tivemos uma definição sobre isso. Por que eu estou te dizendo sobre isso? Porque esse foi o primeiro empecilho que nós tivemos de abrir um processo de concurso público. Para qual área que nós vamos abrir? Nós vamos abrir para as outras e esquecer a saúde? Então nós precisávamos ter uma definição em relação a essa questão do processo seletivo que foi feito da administração passada. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo, que é o mais complicado, é o da pandemia. Que é aí que nós pretendíamos agora, já no início do ano de 2020, já começaram a fazer o procedimento de concurso público, mas veio também, inclusive, a Lei Complementar 173, que proíbe qualquer tipo de concurso público até 31 de dezembro de 2021. Não é só com a gente. É até 31 de dezembro de 2021. Quer dizer, o prefeito que vai entrar aqui, ele não vai poder fazer o concurso público já no próximo ano. E também ele não pode aumentar o número de cargos que nós temos aqui hoje. Ele não pode aumentar. Então é muito importante que as pessoas também entendam isso, porque depois vão começar a jogar pedra também no coitado, né? Mas ele vai ter que se defender disso aí também, né? A nossa equipe, com certeza, vai sair. Ele vai colocar outros no lugares, né, de cada um daqueles, mas não pode aumentar muito. Tanto que eu até comprometi com ele da gente estar fazendo uma reestruturação ainda em dezembro de 2020, para que ele possa, de repente, mudar o orçamento e já começar com uma nova estrutura a partir de 2021. Tem esse acordo entre nós, estou aguardando o posicionamento para que a gente possa também estar trabalhando nesse sentido. Olha, Bruno, tivemos falhas. Na verdade, a gente não pode esconder atrás do muro e falar que não teve falhas. O nosso panfleto, realmente, ele surtiu um resultado muito negativo também em relação... Foi uma marca dos 4 anos, todo mundo falando do panfleto, né? Ainda se fala até hoje, mesmo eu não fui candidato, não sou prefeito mais, daqui 1º de janeiro não sou eu mais, mas tivemos algumas falhas. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar internamente as questões que ali estão. O Bolsa Família Complementar, né, que você mesmo disse que a gente conseguiu atender e atender até acima do que a gente pretendia fazer. Nós começamos com R$80, hoje está pagando R$100, nós começamos com 100 famílias, hoje estamos com 200. Então, assim, de uma certa forma, ele atendeu às nossas expectativas. Se você fala na questão do hospital, na questão de mais médicos, com essa luta que nós tivemos para poder tornar o hospital a porta de entrada da urgência e de emergência, nós também conseguimos atender em parte aquele item do panfleto. Porque hoje nós temos médicos na porta de entrada atendendo, pelo menos na questão pediatra, que foi sempre um dos gargalos que nós tivemos aqui. Então, atendemos também uma parte boa. Não vou dizer que nós atendemos da forma como estava ali naquele panfleto, mas em parte dele nós conseguimos. Bom, uma outra parte que talvez seja a fundamental da história aí, que é a questão da geração de renda e emprego. Olha, a situação em que nós passamos e que o Brasil inteiro passou foi difícil, sabe? E eu não quero, como eu disse para você aqui no início, eu não quero chorar leite derramado. Eu não quero hoje fechar o nosso mandato fazendo lamúrias em relação ao passado. Mas eu não posso deixar de dizer que eles também foram um empecilho para isso. Sabe, quando você
Até junho eu fiz um levantamento, Bruno, eu tenho ali, depois se você quiser eu posso disponibilizar para você ver, só de receita que nós deixamos de trabalhar na nossa gestão, foi em torno de 15 milhões. De 15 milhões a menos que nós deixamos de trabalhar. E isso tudo prejudica qualquer investimento que você queira fazer. Não tem dúvida. Mas ainda assim, eu penso assim, o pessoal vai falar assim, vai falar do Distrito Industrial de novo. Eu sou obrigado a falar. Porque depois de 26 anos que está lá, sem aqui fazer nenhum trocadilho como qualquer outro gestor, mas ninguém conseguiu em 26 anos. Teve quem lançou, teve os outros que passaram, que deram as suas contribuições, mas quem conseguiu realmente vencer essa batalha do Distrito Industrial foi a nossa gestão. E foi uma luta tremenda. E para que foi isso? Exatamente para gerar os mais empregos que nós precisamos. Aí tem aí que a gente torce, né? Está torcendo e já está assinado o contrato com a Atalaia, que no espaço de 2, 3 anos, ela poderá estar aí colocando 2.100 funcionários lá dentro diretamente, sem contar os indiretos. Presta bem atenção para você ver. Eu não consegui dentro do nosso mandato, mas se Deus quiser, vai estar liberado para poder... tomara que todo mundo, você mesmo, que foi o que bateu bastante, que a hora que começar a fazer, eu lembro, gente, eu bati bastante, agora está na hora da gente... Sabe? Mas eu não estou criticando o seu fato, não, tá certo. Vocês estavam certos de cobrar uma coisa que nós mesmos expusemos. Fomos nós que expusemos isso, não foi ninguém que falou isso por nós. Sabe? Então, assim, mas a gente pode não ter conseguido fazer no tempo que a gente previu, mas vai ficar. Vai ficar e, se Deus quiser, muito em breve, esse item também do panfleto, mesmo que ele já esteja condenado, aí vai vir à tona, vai dar, se Deus quiser, muitos frutos ainda para o povo de Barroso, sabe? Então são pontos assim que eu vejo, que ainda que seja, que foi falha, que foi algo assim, que poderia ter sido com mais pé no chão, com mais tranquilidade, de ser uma meta mais alcançável, né? A gente tem que lamentar tudo isso, não importa quem fez, quem não fez, não estou aqui para falar mais disso, para mim acabou essa questão, mas infelizmente aconteceu esses pontos, mas se Deus quiser também as casas populares. Olha o quanto que nós corremos atrás, Bruno, para que a gente pudesse ter aqui casas populares. E vocês vão poder ver com o próprio próximo gestor. Já não se tem mais aquela condição de casas de graça. Não tem. Quantas vezes eu fui em Brasília, quantas vezes eu fui do Estado, pedi pelo amor de Deus. A primeira coisa que eles te pedem, eu preciso do terreno. Vai, procura o terreno do município. Aonde tem um terreno do município aqui hoje para poder fazer casas populares? Os que tem são aqueles lotes que assim mesmo, uns não constroem em 3 anos, aí passa para o outro, vai virando aquela celeuma, aquela brigaiada danada, que a gente conviveu com isso. Então fica muito difícil. Hoje a gente até conseguiu aí com uma empresa, mas paralisou por causa dessa questão da pandemia também, né, de fazer uns prédiozinhos lá perto da praia, mas está parado por causa da questão da pandemia. A Caixa Econômica também fechou as portas para isso, pelo menos por enquanto. Então, são coisas que realmente não tem mais como você falar assim, olha, você prometeu uma coisa que você sabia que não tinha condição de fazer. Não é porque eu não sabia que tinha condição de fazer. Naquele momento, a situação nos permitia estar fazendo algo, talvez até extrapolado demais como foi. Mas a gente tinha condição de saber que a gente tinha como correr atrás. Sabe? Hoje você vai na Coab, por exemplo, e já chega lá e fala assim, não, aqui a gente só faz agora de 1,5 ponto para cima. O que é 1,5 ponto para cima? Quer dizer, você não atende mais ao de baixa renda. Então, esse é o fundamento desse panfleto. Mas, se Deus quiser, o outro vem aí, quem sabe a gente consegue ajudar também um pouquinho mais, né? Eu quero deixar bem claro para você aqui, aproveitando até o ensejo dessa situação, eu não concorri às eleições, não foi com medo de perder, não. Sabe, eu acho que se você tem medo de perder, então não entra.
Eu participei de muitas eleições, ganhei, perdi como eleitor, ganhei como eleitor, perdi como candidato, ganhei como candidato. Não foi por isso. O que eu avalio é o seguinte: nós tivemos um mandato, a resposta está aí sendo dada para muitos gestores que quiseram concorrer à reeleição e que tiveram na mesma situação que nós estivemos, que viram que foi assim, marcante negativamente para a gente o nosso mandato. Um outro ponto que é fundamental, que eu não vou deixar de falar isso nunca: eu não sou a favor da reeleição para o executivo. Eu sempre falei isso, não é porque eu não fui candidato que eu estou falando que eu sou contra. Eu não sou a favor, porque eu entendo pelas experiências que nós já tivemos, de experiências assim, de pessoas que estavam no primeiro mandato, fizeram um brilhante mandato, no segundo mandato, talvez por cansaço, por desânimo, por saber que não ia continuar mais, aí sentou na trouxa e deixou aquele troço andar de qualquer jeito. Vou para 61 anos agora e eu preciso de um descanso. Não tem jeito, minha vida inteira foi turbulenta, trabalhando muito. Eu sempre trabalhei em 2 horários, né? Aqui, não como prefeito, mas como vereador por 12 mandatos, eu não abandonei a universidade. Então, tudo isso, essa carga de trabalho, chega um ponto que você descansa, porque não tem jeito, senão você vai dar um piripaque. E aconteceu alguns fatos durante também o percurso aí do nosso mandato, da minha pressão ter alterado, de eu ter ficado tomando remédio de pressão por bastante tempo, agora eu não estou fazendo uso, labirintite. Então, uma série de coisas que aconteceram assim durante esse percurso, que eu falei assim: isso é sinal que realmente você está desgastado, que precisa dar uma parada. Tá? Agora, essa parada, quando você me pergunta, e o futuro? Não, eu diria para você o seguinte: o futuro, eu sempre vou dizer isso, o futuro a Deus pertence, sabe? A minha vontade é não voltar mais na questão política. Para mim, acho que eu já fiz o meu trabalho, né? Dei a minha contribuição para a comunidade de Barroso. Para muitos talvez não tenha sido significativa, mas para outros eu tenho certeza que foram. Então, assim, não vejo, não almejo. Mas só daqui a 4 anos eu vou candidatar de novo, ou vou candidatar a algum posto. Não. Hoje, no momento, não. Sabe? Mas eu não vou falar que estou me despedindo também, não. Deixem aberto. Deixem aberto, quem sabe aí mais na frente a gente possa estar pensando e avaliando de acordo com as questões que possam acontecer, né? Mas a minha vontade realmente é de pendurar chuteiro. Mas eu posso dizer com toda certeza: nós vamos deixar para o prefeito eleito, vice-prefeito e a sua equipe, todo catalogado, cada item daquelas obras que nós não tivermos terminado, com os recursos disponíveis para tal. Isso eu não abro mão dessa natureza. Uma das questões então, só aí eu vejo que ele vai entrar a partir de janeiro já com uma situação muito mais tranquila do que a gente. Dívida ele não vai ter. Eu tenho certeza que dívida ele não vai ter. Aqui no centro mesmo, na escola Arthur Napoleão, né, que é um legado fantástico. Quem não conheceu ainda deve ter curiosidade de ver que obra maravilhosa que está ficando lá. Nós fizemos ela em 2 etapas, porque não tínhamos o recurso para tudo de uma vez. 2 sonhos ou 2 propostas que nós fizemos na nossa campanha em 2016, que era fazer a ligação asfáltica do bairro Genésio Graçano ao Bedesque. Está quase ela toda concluída. Hoje já não se passa mais no bairro nem na poeira mais. Já tem uma parte toda pronta, então já dá. Só faltam, acredito que uns 100 metros, se der, na Antenor Cunha, e Antunes, que nós resolvemos fazer também, para poder não cair o barro lá na Antenor Cunha. Então, um legado também
desde quando se iniciou o Barroso, né, que é aquela reivindicação. Uma outra obra também fantástica, que é a ligação do Irmãos Pinto, Esplanada com Arthur Napoleão, né, que é uma pavimentação que nós terminamos agora, já está colocando só agora os meio-fios. Também eu diria que fantástico. A ligação aqui do bairro, da parte alta e parte baixa do Rosário, né, com 2 ruas. Tem muita coisa boa que ainda está sendo feita, né? Para os esportistas, né, nós estamos fazendo lá a lanchonete, lá no estádio João Vigia, construindo um vestiário naquela quadra da Coab. No Seclans está lindo, quem não foi lá ainda deve dar uma passadinha lá para ver. Né? O Seclans está maravilhoso, já por fora já está praticamente pintado, já está fazendo a pintura por dentro, vai ter vamos fazer uma limpeza apropriada da quadra, lixando, e vai ter uma aplicação de tinta, uma tinta própria para isso, com a demarcação das quadras, por exemplo, a quadra de vôlei, a quadra de basquete, de salão. Então vai ficar lindo o Seclans, né? E além disso tudo, o Seclans, além das verbas que nós vamos deixar de emendas que nós conseguimos, que não conseguimos ainda aplicar. Tudo isso que eu estou dizendo para você aqui, Bruno, está sendo feito com recurso próprio, não é com recurso de emendas parlamentares, não. É tudo recurso próprio. Então, assim, é importante a gente estar mostrando todos esses pontos que estão acontecendo. Aqui no canal, uma primeira parte, aquela que liga no início até na exposição. Quem passa lá já deve estar vendo que já está fazendo um passeiozinho, já está, acredito que essa semana, mais tardar na outra, já vai estar chegando também como é que eu diria? O meio-fio já está lá. A proteção mesmo do canal. Mas enfim, muita coisa boa, e diria também a parte da iluminação pública, que está sendo aí excelente receptividade da população. Como eu disse, não tem como fazer nos bairros todos, mas ainda tem aí na ordem de R$800 mil para ainda se fazer. Praça Santana na parte interna, Praça Gustavo, parte interna, a Praça do Fornim, interno, enfim, temos muita coisa, muitas ruas ainda para ser feito em relação a obras. E aquilo que a gente não conclui, há um detalhe importante, a passarela, né, que liga o Quintanilha, essa é com convênio. E outro ponto que aí eu tenho que puxar para o meu lado também, né, porque eu sou desportista, é a questão do estádio São José. Eu não sei se você já esteve lá, né, nós tivemos um problema sério, né, quando nós assumimos, porque foi doado uma parte de terreno lá para a Associação do São José, nada contra a associação, mas poderia ter sido em outro lugar. Eu não vou cansar de dizer isso, porque nós tivemos que fazer um muro de arrimo muito pesado, quem for lá vai ver. Nós fizemos porque a associação não teria condição de fazer o muro de arrimo, e esse muro de arrimo, só ele, deve ter ficado em torno de uns R$70 mil lá. É coisa assim que você vê que faltou um pouco de pensar antes de fazer as coisas, sabe? Hoje nós já fizemos o fechamento, o vestiário está todo pintado, está quase que entregue, então estamos agora tentando recuperar o gramado. O gramado já está bem verdinho, mas ainda está com bastante irregularidades, e que a gente vai atacando agora, e com o período de chuva, mesmo que a gente não consiga fazer todo o trabalho que a gente precisa fazer, aí se der uma sequência também vai poder liberar o estádio de São José para a prática esportiva, que era um sonho que eu tinha também quando nós entramos aqui em 2017. A mensagem que eu deixaria para o povo de Barroso é muito simples. Primeiro, meu agradecimento. Agradeço primeiro a Deus, minha família, a nossa equipe, né, que nos honrou com esse trabalho maravilhoso durante esses 4 anos. E a mensagem para você, para o povo, é simplesmente dizer que nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Fizemos de maneira digna, honesta, valorizando cada centavo público. E se não pudemos fazer mais por vocês, foi porque realmente nós não tivemos as condições necessárias.
E aproveitando o ensejo, aproveitando esse que nós estamos aí no período agora natalino e de festas de final de ano, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a cada um, que dê a cada um condições para que possa estar lutando no seu dia a dia, buscando o seu alimento para a sua família, de forma bem simples, mas de uma certa forma também com muita luta. E que Ele possa recompensar a cada um de vocês. E que o ano de 2021, que já começa com um novo marco, com uma nova gestão, que ela possa vir trazendo também cheio de paz, harmonia e tranquilidade para todos. E que o futuro prefeito, futuro vice-prefeito e a sua equipe tenha também condições de continuar fazendo um trabalho bacana a favor do povo de Barroso. É isso que nós desejamos a todos vocês. Que tenham muitas felicidades, muita paz e que Deus nos abençoe a todos.